motivo porque que todo mundo, o mundo inteiro me odeia e não aceitaram, não reconhece que tudo isso que me sobreveio. Mas todo aquele que aceitar, darei poder para que seja chamado Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. No último livro, Apocalipse, que ainda estava acontecendo, a Bíblia ainda é uma continuação, ainda tem cartas para se resolver. Aqui, Deus apresentava-se ao mundo, né? A forma do planeta Terra inteiro, a forma da aliança, a forma do círculo, né? Então, essa é a forma do Senhor. Ele apareceu aqui perto. A Rede Globo chegou até a filmar um campo aí de energia muito forte, mas estava fora da atmosfera da Terra. Mas não conseguiram calcular, não. Uns dias atrás. Uns tempos atrás, uns anos atrás. Veio de Deus o primeiro homem. Deus fez o homem. No jardim do Éder, ele fez o primeiro homem. Foi alma vivente morrendo, porque pecou. Pelo conhecimento do pecado operou a morte. Mas então, o Senhor, para que nunca tirasse, sempre foi por um. Por Jesus também vindo ao mundo. Um simbolismo da sua crucificação e um monte de coisa. Ele explica, por Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus saiu, né? Por Deus. Sempre buscamos um ato de aperfeiçoamento. Sempre buscamos um perfeito, um que seja perfeito, para que compareça diante na eleição de Davi, né, de Moisés. Sempre buscamos a um que o Senhor se agrade, e para que tome agrade ele também dos outros, que esse faça pelos outros. O Evangelho é o seguinte: veio Jesus na terra, foi pregado, viria, Filho de Deus, veio na terra, cumpriu a vontade do Pai, foi crucificado. Tinha dois na cruz com ele aqui. Entrou no império da morte. Houve trevas. O céu entrou, os anjos de Deus entraram e resgataram o Filho de Deus que estava nessa terra. Houve trevas, das 7 às 9 horas. Deus visitou o mundo, a face do mundo. Então, e muitos dos que estavam presos lá no inferno foram vistos, saíram. Então, há esse simbolismo da cruz aqui, que tem que ser interpretado. Hoje é dado de uma forma pela Igreja Católica. Tudo bem. Eu estou falando do Evangelho do Reino de Deus. Aí depois ele prometeu, lá em João 16, ele falou que daria um Consolador, um Espírito que viria do Pai. Esse Espírito, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não creram. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E da justiça, porque ele iria para o Pai e já não o veria mais. Por enquanto. Mas ele voltaria. Ele prometeu a sua volta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, depois desse tempo, eu vi esse tempo de epidemia chegando na Terra. Vi um tempo de decisão. Vi o céu baixando. Vi ela endereçada. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não é o homem que escolhe a Deus. Isso aqui é coisas predestinadas. Vi o último repouso, a arca da aliança de Deus. A arca da aliança de Deus, da aliança perfeita de Deus com a humanidade. Restaurada já em Cristo. Uma vez que Satanás, a morte, o império da morte, todo esse já começa a perecer. Vi a Nova Jerusalém, que descia do céu, endereçada. Ela está sobre a Amazônia. Por isso que há tanto conflito sobre a Amazônia, sobre essa floresta. O que faz da base de Alcântara a mais importante do mundo, de lançamento, talvez seja isso. Que aqui, cientistas descobriram aqui,
que é a abertura aqui de um segundo céu em cima do Brasil. Bom, tudo isso é conflitos, né? Isso é assuntos climáticos, vocês não vão discutir depois. Aí daqui de dentro eu vi saindo uns 4 anjos de Deus que retiram os 4 ventos no céu. Vi os 5, é uma serpente. Jesus falou acerca dela, Moisés falou acerca dela, falou que ela se levantaria no final dos tempos. Se levantaria, assim como ela se levantou no Antigo Egito, ela se levantaria no final dos tempos. Ela vem em defesa do Evangelho de Deus. Jesus falou acerca dela, falou: importe que o Filho do Homem se levante como uma serpente, para que não pereça todo aquele que nele crê. Viu 6, o império deste mundo caindo, será tomado, o engano, o império da mentira será desfeito. A luz se manifesta para desfazer as obras das trevas. Então, 3 e 4 é o número da perfeição de Deus, é a primeira multiplicação que o Senhor fez. Quero que entendas que há mais de 7.000 anos, que a humanidade está sobre a Terra, ela nunca teve a interpretação agora, principalmente com a tecnologia, ninguém sabe decifrar direito o que eram essas cartas. Né? Era selos que estava selado, e outra coisa, tinha que ser digno, viu, para poder abri-lo. É assim que a Bíblia diz, que tinha que ser digno para poder ver os 7 selos e abri-los. 3 e 4 é 7, é o número da perfeição de Deus, vem de Deus ainda aqui. Ó. Quero que perceba que aqui é puxando aqui, ó, do 0 aqui, ó, assim como 1, o 2, entendeu? Tudo puxando o 3, tudo dando sequência. Aqui, no entanto, é o juízo, a coluna, a estancação. Aqui, no entanto, se levanta da terra. E se não se levanta contra Deus, pelo contrário, se levanta contra o império das trevas, o qual cai em forma de bola de fogo. 3 e 4 é 7, né? Um chama um príncipe, lá em Daniel 12 fala que ele é comparado a um príncipe, um grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo no final dos tempos. Outros chamam ele de portador da luz. Aí é uma discussão entre anjos e demônios. Eu não quero entrar nesse contexto. Eu só quero falar acerca do Evangelho do Reino. Aí eu vi o reino de Deus sendo estabelecido na terra. O reino que o Senhor Jesus pregou. Vi o reino de Deus nos céus. O reino de Deus, o Deus com seus bilhões de anjos nos céus. E vi o reino de Deus descendo na terra. Reinaremos com Cristo por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, o Senhor Jesus, assim como ele foi para o Pai, prometeu que voltaria, voltará para nós, né? Voltará para nós e depois habitará conosco. Será Deus o seu nome e Deus a sua forma, assim como era no princípio, meio e fim. Princípio e fim. Isso aqui são códigos binários, que é conhecida como a matemática, conhecido como números, o que nos faz saber que estamos andando para frente ou para trás, o sinal de menos, mais, vezes, né? Todos os sinais da matemática. Como é impossível que a matemática minta, também é impossível que o verbo de Deus minta. Então, o que de Deus recebemos, isso passamos. Nunca quis fazer negócio com isso. As leis que a matemática aqui obedece, entendeu? Foi dada antigamente por um homem na Idade Média, Hermes Trismegisto, ensinou as 7 leis do universo. Quer dizer, então o universo está em movimento, entendeu? E o domínio dessas cartas aqui, por mais que a humanidade, quanto mais a humanidade tinha elas, o conhecimento pleno, religioso, entendeu? De algoritmos e quânticos, em tudo se falando. Hoje em dia, a maior tecnologia, hoje, esse aparelho que está na minha mão, o celular, usa apenas 2 códigos, 0 e 1. E também acho que não tenho bem a certeza se são binários. Acredito que já pode ser binários. Mas ter conhecimento dessas cartas todas, entendeu?
Isso aqui seria um selo que foi aberto. Então, quando eu fui chamado para esse sacerdócio em 2000 e mais ou menos perto de 2008, eu fui tirado para um grande deserto e saí a conhecer. Eu conhecia Deus. Se alguém, pela matemática, que virou agnóstico, não viu a Deus, não conheceu a Deus, entendeu? Se alguém, pelo muito saber, entendeu? Ignorou a presença de Deus, ignorou a premissa de todo o conhecimento. Esse aqui é a premissa de todo o conhecimento. Todo o conhecimento que o ser humano, que qualquer outro ser humano possa ter, são dons secundários. Veja bem, se nós tirarmos aqui agora esse verbo, primeiro o cordeiro que foi morto no princípio da fundação do mundo, se tirarmos o 1, sem o 1 não há 2, irmão. Não há 3, não há 4. Se tirarmos o 2, colocado lá já por Cristo, agora temos que saber de que jeito atravessar, irmão, porque tudo são veredas. Como é que atravessar nessas veredas? Então, tal conhecimento despertou em alguns cientistas, médicos, né, que gostam de tratar de pessoas, e psiquiatras e outra coisa, um conselho também religioso, se levantaram, porque isso aqui traria liberdade. Diz a palavra de Deus: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Veio para os que era seu, os seus não o receberam, mas deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus a todos quantos o recebeu. Então isso aqui, irmão, isso aqui é o poder que vence as trevas, isso aqui é a fé que se fundamenta. Se alguém, pela sua fé, nunca conseguiu fundamentar o seu Deus, eu, pela minha fé, eu provo a existência dele aqui, irmãos. Isso aqui eu quero estar mandando para a Defensoria Pública. Quero dizer que eu estou sendo também sabotado na rede social, não estou conseguindo divulgar nenhum desses vídeos, entendeu? O que eu faço, não consigo divulgar. Então eu quero conhecer um pouco sobre leis da internet. E quero dizer que estão querendo me matar, estão querendo colocar vermes na minha cabeça, estão querendo me silenciar, estão querendo me passar como louco, você entendeu? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir toda a humanidade. Ele não tem pena de ninguém, ele vai começar a sacrificar os seus próprios convidados, até aqueles a quem ele chamou para si, porque ele não tem reino, ele é enganador. Ele é enganador, foi Deus do princípio, e está na terra, e está com muitas atividades. Agora eu quero saber se alguém na terra, sem o verbo de Deus, sem o conhecimento escrito ali na Bíblia, que na verdade era 300 e poucas cartas, né, consumiram com a metade delas e apenas com a metade delas escreveram o que estava lá, mas disse o Senhor que traria à luz todo o conhecimento oculto. Se alguém quiser conhecer mais um pouco disso, eu estou disposto a dar palestra, irmão. Chama eu na ONU, chama eu em qualquer outra parte do mundo, chama eu aí num fórum mundial, entendeu? Reúna os povos, chama eu na presença de reis, de governadores, que eu explicarei eu explicarei essas cartas aqui, irmãos. Agora não venha fazer covardia não, irmão, porque Deus está vendo. E outra coisa, Deus é vingador do meu sangue, irmão. Se alguém derramar meu sangue, vai ver trevas na terra, viu? Por um homem de bem, Deus poupou um povo. Mas depois que ele saiu da terra, Deus a destruiu, viu? Lembrar muito bem o que aconteceu.